Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, domingo, dia 20 da 25ª semana do Tempo Comum, somos convidados a abrir o nosso coração para acolher a palavra de Deus, palavra esta que nos edifica, palavra esta que nos aproxima deste Deus que nos ama. Por isso, iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16a. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, despreocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma só hora, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, as leituras de um modo geral, neste fim de semana, neste início de semana, melhor dizendo, neste domingo, 25º domingo do Tempo Comum, nos convida a perceber a ação de Deus na história da salvação e este desejo de Deus para que todos sejam salvos. Deus veio em favor de todos, sem exceção. São Mateus, ao nos dar a oportunidade de refletir então este capítulo 20, traz-nos esta história, esta comparação que Jesus faz a partir desta parábola com o reino dos céus. O reino dos céus é como a história de um patrão que sai já na primeira hora do dia, logo de madrugada, para contratar trabalhadores
para a sua vinha. É este patrão que não mede esforços, que já sai logo pelo amanhecer para ir ao encontro então daqueles que ele precisa para a sua vinha. Em outras palavras, aqui nós, amados irmãos e irmãs, percebemos que Deus, em seu amor infinito, em seu amor misericordioso, e como refletíamos já nos domingos anteriores, por meio do seu perdão, do seu amor infinito, nos convida a perceber que a salvação é para todos. Os contratados na primeira hora, oriundos sobretudo do judaísmo, recém-convertidos, como também aqueles que são pagãos e que passam a viver então este caminho a partir então de um outro momento, como dizia então o próprio Evangelho, como trabalhadores do último momento, da última hora. Se formos comparar e analisar friamente esta parábola, a partir daquilo que compreendemos por nossa razão e diante da lógica humana, nós percebemos que a atitude do Senhor foi uma atitude que não foi tão justa. Como igualar aqueles que suportaram o cansaço do dia todo com aqueles que trabalharam apenas uma hora? Porém, amados irmãos e irmãs, aqui não está em questão esta lógica. O que está em questão é a salvação. Deus veio, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar a todos, sem exceção. Aqueles que trabalham já no primeiro momento, que são convertidos já na primeira hora, como aqueles que vieram a ser convertidos posteriormente, e todos aqueles que vierem ao encontro do Senhor por todo então o caminho que ainda a história nos reserva antes da consumação dos tempos. Portanto, amados irmãos e irmãs, o Senhor nos convida aqui a perceber a sua ação misericordiosa que está para além de uma simples justiça de compreensão humana. O amor é para todos, a salvação veio para todos sem exceção, desde que esses também se abram a este caminho. O Senhor que vai então às praças e pergunta: o que vocês estão fazendo aí? Ainda neste momento, de certa maneira, ao contratar esses 5 últimos que estavam então nesta vinha. Ninguém ainda não nos contratou. Nós vimos isto em outro evangelho, se não me engano, Lucas traz alguns detalhes mais precisos. E então o Senhor convida esse último momento para vivenciar o caminho da salvação, para também fazerem esta experiência de amor. E então o Senhor diz: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Não que Ele fará distinção, mas o amor e a salvação vêm em favor de todos. Por isso peçamos no dia de hoje: ó Deus, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus jamais se cansa de nos amar e de nos perdoar. Por isso, abramos o nosso coração e possamos ir ao encontro do Senhor, que nos ama e nos convida a segui-lo. Graça e paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.